Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com material um pouquinho diferente de direção defensiva. Esse material eu já trabalho com ele há há mais de 10 anos, na verdade, né? E então, assim, ele dá uma visão diferente daquilo que vocês têm visto até agora, né? Ele é mais esclarecido, porém mais resumido e ajuda também, né, a vocês a conhecer um pouquinho melhor ainda sobre o assunto, tá? Por isso nós vamos é, tentar explicar da melhor forma possível para que vocês não fiquem com dúvidas, né? Porque direção defensiva, na verdade, é um assunto muito, como vou dizer, cobrado lá no Detran, né? Tá? Então vamos lá. Direção defensiva. Vou passar aqui para frente. Então aqui está. O que é dirigir defensivamente? Né? Essa é a pergunta que provavelmente vocês vão encontrar lá no Detran. Dirigir ou pilotar defensivamente é dirigir ou pilotar de modo a evitar acidentes, apesar das condições adversas, dos erros e da irresponsabilidade de outros condutores e pedestres. O condutor defensivo conhece e pratica constantemente as técnicas de direção defensiva. Interfere conscientemente nos fatores que podem resultar em acidentes. Fica satisfeito em poder evitar acidentes, independente de quem seja o provável causador. Então, essa né, uma definição do condutor defensivo. Aí nós temos aqui elementos da direção e pilotagem defensiva. Aí vocês viram já várias vezes, né, sobre os elementos básicos da direção defensiva e que aqui nós temos 5, né, na verdade são 6, vocês já viram 6, né, e pode aparecer 5 de uma outra forma, mas aqui vocês têm, né, uma base, né. Dirigir ou pilotar defensivamente é uma questão de atitude. Essa atitude se caracteriza por 5 elementos básicos, né? 5 elementos fundamentais, que é o conhecimento, a atenção, a previsão, a habilidade e a ação. Aqui na ação é ação ou decisão, ou ação e decisão, né? Então, assim, o condutor decide por uma ação, tá? Não sei se vocês conseguem compreender. Então, aqui assim, nós temos esse formato aqui, e lá no o Ronaldo ele ensinou a fazer, né, com as iniciais, né? Então, aqui nós temos a letra C, a letra A de atenção, a P de previsão, H de habilidade. Peraí, deixa eu acertar aqui. H de habilidade e A de ação. Se você for ler isso aqui, dá a palavra capa. Né? Então, para que você lembre quais são os elementos básicos da direção defensiva, você escreve a palavra capa e aí você tem conhecimento, atenção, né? Previsão, habilidade e ação. Né? Pois pode ter a decisão também, não tem problema, tá, gente? Mas são esses os elementos básicos da direção defensiva, tá ok? Passando para frente aqui, né? Vamos apagar. O conhecimento é o primeiro elemento da direção defensiva. Então, o que, que o condutor precisa conhecer? Ele precisa. Desculpa aí, foi para trás, vamos voltar. Então, voltando aqui, né? O que, que o condutor defensivo precisa conhecer, né? Ele precisa conhecer as leis e normas de trânsito, as particularidades do veículo, as condições adversas. São três
né, principais situações que o condutor precisa conhecer, né? Leis e normas de trânsito, particularidades do veículo, cada um tem a sua, né? Cada veículo tem a sua particularidade, vocês sabem que dirigir um veículo e dirigir outro tem bastante diferença, embora eles, né, sejam o mesmo modelo e até o mesmo ano, eles são diferentes, né? E as condições adversas que nós vamos ver aqui na sequência, que são várias, né? Que nós temos aí no dia a dia, são inúmeras as condições adversas. Nós temos de iluminação, tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros e condutor. Então, na frente nós vamos aí estar observando e conhecendo uma de cada vez, né? Então, as condições, as situações que atrapalham, né, o condutor no trânsito. Então, condições adversas são situações que podem prejudicar e pode até causar acidente, né, no trânsito. Então, a primeira condição adversa aqui é a de iluminação, que é fundamental, né, gente? A iluminação é essencial para vermos e sermos vistos, né? Vocês já viram, estão vendo novamente, né? Então, luz, fator essencial para vermos e sermos vistos, é o que eu falei. Ofuscamento, que também faz parte das condições adversas de iluminação, é o excesso de luz nos olhos. Penumbra é a transição entre o dia e a noite. E a noite é a ausência completa de luz natural. Então, nós vamos ver uma de cada vez, né? Então, as condições adversas de iluminação são quais? Ofuscamento, penumbra e noite. O ofuscamento, que é o excesso de luz nos olhos, ele é ocasionado quando você dirige contra o sol, né? Então, o sol te atrapalha, ele causa ofuscamento na sua visão. Receber luz alta em sentido contrário também causa ofuscamento. E o reflexo, né, das luzes dos outros veículos nos retrovisores também é uma causa de ofuscamento, tá? Lembrando que o ofuscamento é uma condição adversa de iluminação. Depois nós temos a penumbra, que também é condição adversa de iluminação. A penumbra é a transição entre o dia e a noite. Para quem não sabe o que é transição, é a troca, né? É o momento da mudança do dia para a noite e da noite para o dia. Então, nós chamamos isso de transição, né? E o momento da penumbra acontece justamente nessa hora da troca, né? É que vai anoitecendo e ainda você não enxerga muito bem nem com a luz solar, porque o sol já está indo embora, e também não consegue uma visão adequada com a luz artificial, né? Com a iluminação artificial do veículo, ou até mesmo dos postes, né? Da iluminação pública. Então, assim, no momento da penumbra, os objetos perdem a definição e torna-se muito difícil avaliar as distâncias, principalmente em rodovia, né? Nesse momento da penumbra, avaliar a distância do veículo que está vindo lá na frente, uma situação aí de ultrapassagem ou até mesmo uma situação normal, né? Ela se torna muito difícil, tá? E a noite é total, né? É a condição adversa de iluminação total, no caso é a ausência, né, total ou completa de luz natural. Então, à noite fica tudo muito mais difícil. A visibilidade fica totalmente limitada pela iluminação artificial. Então, você depende da luz do veículo ou da iluminação pública ou de qualquer outro tipo de iluminação que seja, no caso, artificial, né? Continuando aqui, nós temos as condições adversas de tempo. Lembrando, gente, que condições adversas é condições contrárias. Tudo aquilo que atrapalha o condutor no trânsito. E sabemos também que com chuva se torna muito difícil de dirigir, principalmente quando é chuva forte, né? Então, com chuva, né, o condutor que está dirigindo no momento da chuva, vai comprometer a visibilidade, ele vai diminuir, ele vai enxergar pouco, né? Tanto, né, na sua frente como nas laterais, né?
Diminui também a aderência dos pneus, ou seja, o pneu perde bastante o contato com a pista. E aumenta o espaço de frenagem que vocês viram lá, né, já na frente. É, anteriormente vocês viram aí a questão desse espaço de frenagem, né, que é a distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem. Então vocês já viram essas distâncias. E quando está chovendo, e isso fica muito mais difícil, porque você acaba pisando no freio e com a chuva o veículo vai é, precisar de um espaço bem maior, né? A orientação é que se tome o dobro do espaço, né? Então, com chuva, você precisa tomar o dobro do espaço. Por exemplo, se você ficou a 50 metros de um veículo, como distância de segmento, né? No caso, para que você não colida com o veículo da frente, com chuva você precisa ficar o dobro. Então, são de 50 vai para 100 metros, né? E também com chuva tem a dificuldade, né? Dificultando as manobras de emergência. Então, você precisa fazer uma manobra de emergência, fica bem mais difícil, né? A aquaplanagem também é uma condição adversa de tempo, né? A aquaplanagem é a perda do contato entre o pneu e a pista. Então é isso aqui, né, gente? A impressão que dá é que o teu veículo levantou voo, né? Por quê? Porque ele perde totalmente a aderência, né? O pneu perde totalmente o contato com a pista. Então, parece que você vai voar, né? Principalmente se estiver em alta velocidade, porque na verdade a aquaplanagem ela só acontece em alta velocidade, né? Ela pode até acontecer quando a pista está muito escorregadia, né? Com areia, com óleo, em menor velocidade, mas a impressão, né, o que se fala muito e o que se pede é para o condutor sempre diminuir bastante a velocidade para evitar aí a aquaplanagem. Aí tem aqui as causas da aquaplanagem, que é o que eu estou falando, né, que é o excesso de velocidade, o excesso de água na pista e também, principalmente, gente, os pneus em mau estado. Os pneus carecas, eles são muito perigosos no caso de chuva, né? Porque vai perder totalmente o contato aí com a pista, né? Fica muito liso e eles vão acabar prejudicando aí, né? Essa manobra, né? Continuando aqui, gente. Condições adversas de. Ah, deixa eu voltar um pouquinho aqui. É, só um pouquinho, deixa eu ver como é que eu vou voltar. Ah, então, gente, aqui é o seguinte, nas condições adversas nós vimos aqui chuva, aquaplanagem. Aí para frente nós temos granizo, neblina, fumaça, vento, frio e calor. Então, todas essas são condições adversas de tempo. É importante que vocês gravem, porque isso cai, né? Quais são as condições adversas de tempo? Então, vocês vão ter lá chuva, aquaplanagem, granizo, neblina, né? Cerração pode estar como cerração, fumaça, vento, frio, calor, e também tem, né? Ou pode aparecer outros, né? Como enchente, né? Aquela quantidade enorme de água na pista, como nós temos aí de vez em quando, né, que em Foz principalmente, né, também aquilo é condição adversa de tempo, né, que dá uma chuva muito forte, dá alagamento, né, pode aparecer também, tá, gente? Então, nós já vimos a chuva e a aquaplanagem, nós vamos ver aqui o granizo, que é a chuva de pequenas pedras de gelo. Então, com o granizo, aumenta o barulho, diminui a visibilidade, até porque o barulho incomoda, né? Deixa você meio transtornado. E diminui a visibilidade, pode quebrar o para-brisa dos automóveis ou até mesmo ferir os motociclistas, tá? Essa é a condição adversa de tempo
que é o granizo, né? A neblina também é condição adversa de tempo. Então, a neblina dificulta muito a visibilidade e exige cuidado e experiência. Como vocês já viram, sobre neblina, e tem placas, né, por aí, né, por todas as vias onde a neblina é mais constante, né, tem placas lá dizendo o seguinte: sob neblina use luz baixa. E aí eu já expliquei que a luz baixa tem, né, o objetivo de você conseguir visualizar a pista por baixo da neblina, né? E então, assim, sempre que você estiver passando por uma neblina ou cerração, use luz baixa, tá? Fumaça, vento, frio e calor também são condições adversas de tempo. Nós já vimos lá atrás, né? É só para que vocês consigam aí compreender um pouquinho melhor esse tema, né? Esse assunto que é a direção defensiva. Condições adversas das vias. Então, aqui, isso nós temos bastante também, né, gente? São as condições adversas das vias. Nosso dia a dia nós encontramos isso aí a cada quilômetro rodado é um problema, né? Então, nós temos lá vias mal planejadas ou mal construídas, aclives ou declives muito acentuados, né? Muito altos, subidas e descidas. Na verdade, aclives são subidas e declives são descidas. Então, eles são muito altos, muito acentuados, também é uma condição adversa de vias. Pistas com largura inferior à ideal, curvas muito fechadas, ausência de acostamento. Muitas pistas, muitas vias não têm acostamento, né, gente? Aqui tem um caso aqui, né? Não tem acostamento e aí não tem para onde correr, né? Que é difícil. Pista escorregadia ou com drenagem deficiente. A drenagem é fundamental, né? Quando tem chuva forte, é preciso que essa água saia, né, da pista para evitar aí, alagamentos e outras situações, né? Então, assim, essa drenagem ela precisa ser eficiente e não deficiente, né? E na maioria das nossas vias, né, tanto dentro da cidade quanto nas rodovias, nós temos aí uma grande deficiência de drenagem, né? Vias mal conservadas também, condições diversas das vias. Aí nós temos aqui pavimentação inexistente ou defeituosa. E aquele asfalto, né, que eles fazem, aí passa muitos caminhões, veículos pesados, e começa a fazer buraco no asfalto, né? Como tem aí na Avenida Paraná, né? Que é um pecado aquilo, gente, pelo amor de Deus, né? Foz do Iguaçu é uma cidade turística e a Avenida Paraná tá complicado, né? Muito buraco e não é só a Avenida Paraná, né? Outras também, né? Lombadas, ondulações e desníveis também são condições adversas das vias e fazem parte das vias mal conservadas. Buracos, falhas e irregularidades. Isso aí eu já comentei, então você já tem uma base disso, né? Vias mal sinalizadas, também, né? Sinalização inadequada ou deficiente. É o caso aqui. Muitas vezes ela é coberta pela vegetação e o condutor não vê, né? Não sabe o que está escrito ali, né? Então fica difícil, porque a sinalização ela tem que ser visível para que a gente possa ter essa orientação, né? Porque nós temos, na verdade, ao longo das vias, nós temos a orientação da sinalização. Embora muita gente não vê, né? Não enxerga, por mais clara que ela esteja, né? Que é o caso aqui da minha rua, que ninguém enxerga, que se subir é na contramão, né? Porque tem uma escola aqui. Então, assim, as pessoas não olham, né? Mesmo que ela esteja visível aqui, muita gente não perde seu tempo olhando, né? Faz aquilo que acha melhor e pronto. Mas, lembrando sempre que vias mal sinalizadas são condições adversas das vias. Condições adversas de trânsito.
Aqui, gente, não está muito grande, mas eu vou lendo aqui, então vocês vão observando, né, cada situação. Então, trânsito lento ou congestionado, condições adversas de trânsito, quando o trânsito está muito lento, que você fica horas, né? Porque muitas vezes são horas que você fica aí num congestionamento, né? E por vários motivos, né? Por acidente, porque lá na frente não anda, né? Então é porque tem muito movimento, fica muito congestionado, né? Então fica difícil. Horários e locais de maior movimentação. Então, assim, nós sabemos que o horário de entrada no trabalho, que o pessoal entra 8 horas, né? Então, nesse período das 7h30 até as 8 horas, geralmente as vias estão congestionadas, movimentadas, né? Então, são os locais, e principalmente nos centros, né? Nos grandes centros, a quantidade, o movimento de veículos é muito grande, né? O horário das 11h30 meio-dia, né? Até meio-dia e meio, né? Nós encontramos aí um grande movimento de veículos, as pessoas que vão para casa almoçar, que voltam 1 hora, 1h30, 2 horas. Então, esses são os horários principais, né? E às 5h30, das 5h30 às 6, ou das 6 até as 6h30 também. Né? Então, procurar evitar, quem não usa esse horário para trabalho, tem que procurar evitar, para não ocasionar aí o congestionamento, né? Que é a primeira condição adversa de trânsito. Tráfego intenso de veículos pesados também é uma situação, né, gente? Muitos caminhões na pista, veículos que andam são lentos porque estão muito pesados, né? Também é uma condição adversa de trânsito. Áreas de aglomeração ou grande circulação de pedestres. Não é o nosso caso aqui, porque nós temos aí um espaço longo, a Avenida Brasil mesmo, ela tem um espaço de calçada e passeios para os pedestres, né? É, assim, bem suficiente, né, para a nossa população. Então, no nosso caso aqui não tem, mas vocês sabem, quem conhece Curitiba, né, e entrou dentro lá bem no centrão, onde as pessoas têm uma circulação muito grande de pedestres, né? Eu falo Curitiba porque é o que eu conheço também, né? Então você vê que ali também existe uma condição adversa de trânsito, né? E o trânsito, até como pedestre, né? Para os pedestres, é a mesma coisa que para os automóveis, né? Também se torna uma condição adversa. Até porque a dificuldade de você transitar, né, a pé mesmo nesses lugares, né, nessas áreas, fica muito difícil, né? Depois aqui, ciclistas ou outros veículos não motorizados nas vias. Nós temos os ciclistas, né, gente? Vocês sabem que os ciclistas, eles devem transitar sempre pelas ciclovias. Se não houver, eles têm que andar na faixa, na via por onde transitam os veículos, na direita, né, mais próximo à calçada, e jamais na calçada, né? E depois o comportamento imprudente dos demais motoristas. Então, alguns comportamentos de motoristas, né, se torna difícil, né, gente? Então, se torna também uma condição adversa de trânsito, tá? Condições adversas dos veículos, ou do veículo, né? Equipamentos que afetam diretamente a segurança, lâmpadas e faróis, limpador de para-brisa para automóveis, espelhos retrovisores, amortecedores, sistema de direção e guidão, que seria no caso para as motocicletas, rodas e aros, que também é da motocicleta, buzina, suspensão, pneus, freios e equipamentos obrigatórios. Então, se houver uma pergunta, quais são as condições adversas do veículo, que pode deixar o veículo, né, na estrada e você a pé, seriam essas aqui, né, gente? Lâmpadas e faróis, limpador de para-brisa e tal, né? Tudo isso é muito importante vocês estarem aí anotando, porque essas são as condições adversas do veículo,
né? É tudo aquilo que afeta a segurança desse veículo, tá? Condições adversas de carga, também, né? Então, nós temos aqui um motociclista com a pizza, né? Carregando pizza. Só que, claro, que a carga dele é maior do que ele e a motocicleta, né? Então, isso pode, se couber, né? Mas infelizmente vai atrapalhar aí a condição desse motociclista estar no trânsito, né? Então fica muito difícil. Então, quais são as condições adversas, aquilo que atrapalha o condutor em relação à carga? Carga em excesso, muito pesada ou volumosa, acondicionamento inadequado, não amarrou, não firmou adequadamente, não colocou peso dos dois lados equivalente, né, no caso, falha na imobilização, né, compartimento de carga em mau estado ou mal fixado a motocicleta, né? E o desconhecimento do tipo de carga. Às vezes o condutor não sabe que carga que está levando e fica muito mais difícil, né, gente? Condições adversas dos passageiros. Passageiros de motocicletas, nós vamos falar da moto, né? O piloto deve ser o primeiro a subir na moto, lógico, né? Como é que o passageiro vai subir primeiro? Não tem como, né? Ele vai cair. Só colocar os pés nas pedaleiras depois que estiver sentado. Já no caso é o passageiro, né? Não tirar os pés das pedaleiras nas paradas. Sentar próximo ao piloto, segurando em sua cintura. Então, lembrem-se sempre que eu estou lendo as condições adversas dos passageiros. Em que o passageiro prejudica a boa condução desse piloto, tá? Então, aqui, não tirar os pés das pedaleiras nas paradas, sentar próximo ao piloto, segurando em sua cintura, manter as pernas e roupas longe do escapamento, porque ele esquenta, né? Acompanhar os movimentos e inclinações do piloto. Quer dizer que se o piloto vai para um lado e você para o outro, você vai, né? Você vai, vão correr o risco, né? Você e o piloto de cair, né? De desequilibrar na moto. Acompanhar os movimentar, que já li, evitar movimentos desnecessários, ou seja, você não pode estar pulando ou, né, dançando em cima da moto, que você vai acabar ocasionando um acidente. Segurar firmemente nas arrancadas e freadas. Até porque, se o piloto é meio inexperiente, né, ele vai fazer uma arrancada e você atrás, ele vai te derrubar, né? Então você tem que segurar bem firme para evitar essa situação aí, tá? Agora, passageiros de automóveis. Aí, o que, é a condição adversa do passageiro de automóveis? Barulho ou desordem, isso acontece às vezes dentro do veículo, né? As pessoas fazendo barulho, gritando, cantando, pulando, isso atrapalha a boa condução do motorista. Crianças pequenas desacompanhadas. As crianças devem sempre estar acompanhadas por adultos, né? Para evitar que ela faça coisas aí que atrapalhem o motorista. Excesso de passageiros. Muitas pessoas dentro do veículo, né? Acima do limite previsto por lei, né? Também é condição adversa de passageiros de automóveis. Passageiros irritados, nervosos, machucados ou que estejam passando mal também são condições adversas de passageiros, né? Principalmente aqueles que estão doentes, irritados, né? Nervosos, e aí ficam incomodando dentro do veículo, né? E isso tudo atrapalha o condutor, né? Com certeza. Condições adversas do condutor. Então, lembre lá atrás, eu falei para vocês que além das condições adversas que já existiam lá, que estava escrito, nós tínhamos a condição adversa do condutor. E lembrando sempre que a condição adversa do condutor é a pior que existe, porque principalmente o condutor tem que estar sempre em boas condições para conduzir um veículo, certo?
Então, quais são as condições adversas de um condutor? Deficiência física, né? O condutor que tem a sua deficiência, que precisa de uma carteira especial, um veículo especial para conduzir, né? Sempre ele vai ter mais dificuldade, né, gente? Se nós, né, se quem é perfeito, que tem tudo certinho, né, já tem a sua dificuldade, imagina uma pessoa que tem uma deficiência qualquer, né? Estado psicológico ou emocional alterado. A pessoa sempre tem que estar bem psicologicamente, né, gente? Evitar dirigir quando o teu emocional não está bom. E a gente percebe, né, quando a gente não está bem. Então, procurar evitar dirigir nessas condições. Álcool, medicamentos e drogas. Eu não preciso falar muita coisa a respeito de álcool, e que medicamentos e drogas têm a mesma, né, se não, em alguns casos até mais, né, mais prejudicial ao motorista, mas o álcool, né, por sua vez, vocês sabem que a gente já viu coisas e ainda vê, né, de pessoas que dirigem alcoolizado, que o risco é muito grande. Então, procurar sempre, gente, não beber para dirigir, né, evitar a bebida, né? E medicamentos tem na bula. Cada medicamento que faz mal aí, que altera, né, a capacidade do condutor, está escrito lá na bula, né? Não dirigir após ingerir esse medicamento. E drogas eu não vou comentar, né, gente? Eu não preciso comentar a respeito das drogas. Todo mundo sabe como é que fica alguém que está drogado. Sono e fadiga também são condições adversas do condutor. Dirigir com sono é sempre muito complicado. Então, há casos, né? Tem pessoas que sentem mais sono, que dorme fácil no volante. Outras já nem tanto, né? Mas assim, um episódio, vou falar sobre um episódio. Nesse final de ano aí, eu tenho um sobrinho que ele tem muito sono quando ele dirige, principalmente quando ele levanta muito cedo, né? E ele veio do litoral no final de ano e incrível que ele chegou até Santa Terezinha, gente. Santa Terezinha de Itaipu é aqui. Ele parou para dormir. Não aguentou até fora. Então, aquele ditado que o pessoal fala que os acidentes acontecem mais quando você está chegando, né? Realmente é bem por aí, né? No caso dele, ele sentiu muito sono e teve que dormir pelo menos uma meia hora ali em Santa Terezinha para poder continuar a viagem dele até Foz. Que dava o quê? 20 minutos, né, gente? Fadigado também não, né? Fadigado também. Pessoa fadigada não deve dirigir, tá? Então, nas condições adversas do condutor, nós temos aí a questão do álcool, né? Dirigir ou pilotar alcoolizado é um ato criminoso e irresponsável. Os efeitos do álcool. Então, quais são os efeitos do álcool aí para o motorista, né? Diminui a coordenação motora. Na verdade, o efeito do álcool para todos, né? Independente de estar dirigindo ou não, o efeito é esse, né? Distorce a visão, compromete o raciocínio e a concentração, diminui o espírito crítico e a capacidade de julgamento, causa degeneração física e moral. Então, esses são os efeitos do álcool aí no organismo da pessoa, né? No corpo da pessoa. Aí tem as consequências no trânsito, que daí já vem a questão do condutor, do motorista, né? O que acontece quando o motorista está alcoolizado? Ele não tem medo, né? Ele acaba excedendo a velocidade, então o excesso de velocidade é uma consequência. As manobras arriscadas, porque ele se torna mais corajoso, então fica mais fácil, né, fazer algumas manobras que, né, no trânsito são arriscadas, né? Erros de distância e de direção, a pessoa erra no cálculo, né, vai calcular a distância, a direção, né? E reação fora de tempo, perda de controle. Então, essas são as consequências do álcool, do motorista alcoolizado aí, né, quando ele está dirigindo.
Medicamentos. Medicamentos também é uma condição adversa do condutor e que também pode ter as mesmas consequências do álcool, né? O uso inadequado ou a combinação de substâncias podem alterar o comportamento do condutor. Consultar a bula e identificar os efeitos colaterais contribui para evitar acidentes. E as drogas é a mesma coisa. Alteram a capacidade de percepção e diminuem a consciência da realidade. Então, o motorista alcoolizado, que também é a mesma multa, tá, gente? A multa é a mesma, tanto para o álcool quanto para as drogas, né? E a combinação de drogas e bebidas alcoólicas potencializa o efeito nocivo. O efeito nocivo é o que faz mal, né? Então, aumenta aí esses efeitos no trânsito. Sono e fadiga também condição adversa do condutor. A sonolência é responsável por mais de 10% dos acidentes. Não dirigir quando estiver pedindo cama, ou seja, quando você sente que está sonolento, que está, né, cansado, com sono, então você não pode, não deve dirigir, né? Como eu falei antes, né? Parar e dormir é mais garantido, né? Fadiga caracteriza-se por, então a fadiga também é, né, consequência no trânsito e também é uma condição adversa do condutor. Cansaço permanente, esgotamento, dificuldade de concentração e falhas de memória. A pessoa cansada, fadigada, né? A atenção é o segundo elemento da direção defensiva. Então, o que significa esse elemento? O elemento atenção é assim, o condutor defensivo deve estar constantemente atento. Tá, mas atento a quê? Aí você pergunta, né? Atento à sinalização das vias, às prováveis condições adversas e ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito. Porque quando você está no trânsito, você tem que estar atento a tudo que os outros fazem também, né? Para você conseguir evitar um acidente, você tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo na frente, na lateral, atrás, né, através dos retrovisores. Então, assim, a atenção ela é fundamental para o motorista. Tá? E a previsão, ela vem junto com a atenção. Por quê? Porque o motorista que não está atento não consegue prever, né? Então, a previsão ocorre simultaneamente com a atenção. Antecipa possíveis acontecimentos, possibilita agir prontamente frente a situações de perigo. Então, quando o motorista está atento, ele consegue prever os perigos, né? Aqui no caso tem um exemplo de uma criança com a bola, de repente a bola, como ela, né, não tem, às vezes a criança não controla, né, e acaba é, saindo, né, para o meio da rua, rolando para o meio da rua, e a criança, ela não tem noção, ela só olha, só enxerga a bola. Ela não olha se tem carro, se, né, ele quer pegar a bola. Então, essa previsão, né, é muito importante. Toda vez que você vê uma bola no meio da rua, você tem que estar bem atento, porque pode ter uma criança passando por ali ou vindo pegar essa bola, né? A habilidade é outro elemento da direção defensiva. A habilidade é o conhecimento, né, o saber dirigir, né? Então, o que é a habilidade? É estar apto a utilizar adequadamente todos os equipamentos e dispositivos do veículo. Também é a capacidade de efetuar com sucesso todas as manobras necessárias no cotidiano do trânsito. Isso é a habilidade. Então, quando vocês vão fazer a prova lá no Detran, vocês fazem uma prova de habilidade, de conhecimento, né, dos comandos do veículo, dos equipamentos, certo? Por isso que você sai, dá uma volta com o carro para mostrar o seu conhecimento, né, de volante, daquilo que você aprendeu na autoescola e até no dia a dia na sua vida, né? Tá? Então, isso é a habilidade. E a ação
Ação é a combinação de decisão e habilidade com o propósito de evitar acidentes. Lembram que eu falei que ação e decisão elas estão juntas, né? Então, ação é outro elemento da direção defensiva, tá? Esse elemento ele é muito importante porque você vai ter que tomar uma decisão de uma ação e tem que ser correto, tem que ser certo, você não pode errar, né? Então, isso é fundamental, tá? Continuando aqui, nós temos acidentes. Aí nós já vimos aqui que acidentes podem ser evitáveis e inevitáveis. Aí essa pergunta vai cair lá no Detran o seguinte: quais são os acidentes evitáveis? Aqueles que se pode evitar. Então, são aqueles que poderiam ter sido evitados se os condutores envolvidos tivessem agido corretamente, conforme a lei, né, gente? Que muita coisa, muita falha humana, muito erro do ser humano é porque ele desobedece às leis, né? Então, acidentes evitáveis é aquele que o condutor poderia ter evitado, se tivesse feito, né, conforme manda aí a lei, as normas, né? E acidentes inevitáveis, né, aqueles que não se pode evitar, tá? São aqueles em que o condutor tomou as medidas, todas as medidas de segurança cabíveis para evitar o acidente, e mesmo assim ele aconteceu. Então, foi inevitável, tá? O motorista fez tudo o que podia, mas não conseguiu evitar. E as colisões misteriosas, eu até lembro aí que o Ronaldo colocou um carro lá em cima de uma árvore, né, na forquilha de uma árvore. Até uma coisa bem impressionante, porque, né, isso aqui deve ser mais um desenho, porque real não pode ser. Então, as colisões misteriosas são acidentes de trânsito que envolvem apenas um veículo, cujo condutor não sabe exatamente a causa do acidente. Então, o condutor envolvido, ele nunca sabe, né, o que aconteceu. Simplesmente aconteceu o acidente sem ele lembrar o porquê e como aconteceu isso. Evitar acidentes. O maior objetivo da direção defensiva é evitar acidentes. Então, qual é o maior objetivo da direção defensiva? Evitar acidentes. Então, verificar se está tudo bem com o veículo, com os passageiros e consigo mesmo. Essa é a primeira coisa que se faz quando se vai sair de casa, né? Se está tudo bem com o veículo, com os passageiros e com você mesmo, né? Com o condutor. Antes de sair, o condutor de automóveis deve fazer o quê? Posicionar-se corretamente ao volante. Gente, isso é muito importante a tua posição. Você tem que estar confortável, enxergando bem na frente, né? E acertar tudo direitinho o banco para não ficar torto. Ajustar os espelhos retrovisores e o assento. Então, conforme você está sentado, você tem que estar ajustando os retrovisores para que você possa enxergar, né, dos dois lados e no retrovisor é, interno, né, aquele que fica em cima ali próximo ao motorista. Cinto de segurança deve ser para todos os passageiros. Não é só os da frente que tem que usar cinto de segurança. Todos os passageiros deverão estar fazendo uso do cinto de segurança. Cinto de segurança obrigatório para todos os ocupantes. Manter em bom estado e pronto para o uso, né? Não enfiado atrás aonde ninguém acha, né? No banco. Não usá-lo torcido ou com objetos no bolso. Mulheres grávidas, cinto de segurança deve estar por baixo do ventre, para não machucar a criança, né? De preferência com uma proteção, né? Um travesseiro, uma almofada, sei lá, colocar uma proteção ali, né? Crianças sempre no banco de trás, fazendo uso do cinto ou, dependendo da idade, como já foi falado, da cadeirinha de segurança. Como evitar acidentes?
Capacete obrigatório para piloto e passageiro. Aqui no caso é motocicleta, né? Em caso de acidente, reduz em 70% o risco de morte, a questão aí do capacete, né? Deve estar ajustado à cabeça e bem afivelado. Escolher capacetes de cores claras e com refletivos, para que todo mundo possa enxergar, né? Deve ser aprovado pelo Inmetro e estar em bom estado e dentro do prazo de validade. Ao partir, ficar atento aos indicadores do painel, dirigir corretamente, utilizando as duas mãos, né, no volante sempre, e evitar movimentos bruscos e estipular um padrão de segurança. Isso é você que estipula, né, aquele padrãozinho de segurança. Como evitar acidentes? Velocidade compatível com os demais elementos do trânsito, com as condições adversas locais e a situação do momento, é determinada pela prudência e bom senso, ou seja, a velocidade máxima permitida nas vias sempre foi, gente, um motivo de segurança. Então, claro que não existe uma velocidade máxima permitida, não existiria, né? Se não fosse pela segurança, né? Então, isso é fundamental, as pessoas devem ter essa consciência que a velocidade só é exigida em função da segurança de todos aqueles que estão dentro de um veículo. Distância segura é o espaço que dá ao condutor tempo suficiente para realizar manobras com segurança. Então, essa distância varia com a velocidade, com as condições da pista. Você já viu essa questão, gente, de distância de segurança, distância de frenagem, distância de reação, né? Então, ela deve ser, essa distância ela varia com a velocidade, com as condições da pista, com as condições climáticas e também as condições do veículo. Frenagens e reduções, né, devem ser graduais e progressivas. Nunca colocar o pé no freio, né, estupidamente para parar o veículo. Evitar o travamento das rodas. Por isso, né, gente? Então, você freia gradual e progressivo para evitar o travamento das rodas. Em pisos molhados, o espaço de frenagem é maior, aquilo que eu falei para vocês. Com a pista molhada, você tem que tomar um espaço maior do veículo da frente para garantir aí, né, sua segurança. Evitando colisões com o veículo da frente, trafegar em velocidade compatível, manter uma distância segura, perceber o que acontece à frente do outro veículo, estar atento e preparado para imprevistos, posicionar-se com a moto no centro da pista. Já é para a moto, né? Com o veículo de trás, usar retrovisores com frequência, facilitar a ultrapassagem dos outros veículos, gente, não tem problema, deixa que vá embora, melhor do que te atrapalhar. Aumentar a distância do veículo da frente, ser previsível e evitar frenagens bruscas. Evitar frenagens bruscas, até porque, né, tudo que está dentro do seu carro vai para frente, né? Inclusive as pessoas. Como hoje tem o cinto de segurança, cinto segura, claro, né? Mas essas frenagens bruscas não é muito legal, então tem que evitar. A não ser que seja necessário, né? Evitando colisões com os demais veículos. Estar atento a tudo o que acontece. Ser previsível e sinalizar sempre com antecedência. Ser cordial e não aceitar provocações e desafios. Esse negócio de brigar no trânsito, né, gente? Tem brigas, né? Tentar ser o melhor possível. Aos motociclistas cabem cuidados especiais. Tornar-se mais visível possível, manter o farol sempre aceso, participar do fluxo de trânsito sem costurar, né? Sem fazer aquelas manobras costurando no trânsito. Ter muito cuidado ao passar perto de veículos parados, que eles podem estar abrindo as portas, né? E aí você não tem como segurar.
evitar trafegar pelo lado direito dos demais veículos e usar roupas claras ou com detalhes refletivos. Né? Então, isso aí. Evitando colisões ainda com o veículo em sentido, com os veículos em sentido contrário, né? Os veículos que estão vindo no sentido contrário, que é o mais perigoso. Hein? Essas colisões, elas são geralmente fatais, então tem que procurar evitar. Vamos lá. Evitar ofuscar, buzinar ou outras situações, atitudes agressivas, né? Então, assim, evitar essas atitudes agressivas. Diminuir a velocidade, sinalizar e deslocar-se para a direita. Essa é a orientação, né? Toda vez que você se vê em situação de perigo no trânsito, aqui numa ultrapassagem, você tem que sinalizar e deslocar-se para a direita. Não importa onde você está, em qual situação. Se você está nessa situação aqui, o outro está te ultrapassando, ou se você está aqui, ou se você está ultrapassando. Independente das situações, você tem que sempre deslocar-se para a direita. Essa é a orientação. Cuidado nas curvas, ultrapassagens e conversões, principalmente à esquerda. Cuidado com veículos que estão ultrapassando ou fazendo conversões. Também você tem que cuidar, né? Nas ultrapassagens, ultrapassar somente em locais permitidos. Não colar no veículo da frente. Andar colado aqui no veículo da frente não é legal, né, gente? Verificar os pontos cegos. Checar os espelhos retrovisores. Certificar-se de que há espaço e potência suficiente para realizar a manobra. E sinalizar todos os movimentos do veículo, sempre com antecedência. Evitando colisões nas curvas, adotar velocidade compatível, sempre nas curvas a gente entra devagar, né, para poder acelerar na curva. Então, adotar velocidade compatível ao tipo de curva e tipo de pavimento, que é o asfalto, né? Aumentar a distância dos demais veículos, ficar atento para possíveis imprevistos. E nos cruzamentos, aproximar-se com cuidado e atenção redobrada, respeitar a preferência, obedecer à sinalização, não ultrapassar nos cruzamentos, que não é o correto. Evitando colisões, ultrapassando veículos de grande porte, permanecer o menor tempo possível na área de ultrapassagem, evitar ultrapassar em declives, que são descidas, né? Porque geralmente, quando é caminhão, principalmente, nas descidas, eles deixam o carro correr, né? Eles aumentam, dobram praticamente a velocidade. Então, você provavelmente não vai ter potência suficiente para ultrapassar um caminhão na curva, a não ser que você levante voo, né? E manter a distância lateral também. Sempre manter uma certa distância lateral, né? Dos riscos. Evitando colisões de automóveis com motocicletas. Manter distância segura. Cuidar ao fazer conversões, tanto, né, à esquerda como à direita. Checar sempre os retrovisores. Cuidado ao abrir as portas do veículo. Evitando colisões em marcha ré. Também aí é uma situação, né, a gente? Sempre tem que olhar o que está atrás do veículo, né, para não correr o risco aí de machucar alguém ou até mesmo, né, bater em outro veículo, né, ou alguma coisa que você não enxerga. Examinar a situação atrás do veículo. Normalmente você, antes de entrar no seu carro para sair, você já dá uma examinada, né? Mas é muito importante que antes de você fazer uma manobra em marcha ré, você olhe atrás do seu veículo. Porque já aconteceu vários casos, né, de pessoas, até pai e mãe, que atropelaram filhos, né? Bem difícil a situação, gente. Tem que ficar atento sempre a isso. Filhos, animais de estimação, né? Já vi acontecer também. Examinar a situação atrás do veículo antes de manobrar.
Evitar manobrar em locais de pouca visibilidade. Ter cuidado com obstáculos fora do alcance de visão. Evitando colisões ainda entre veículos de pequeno e grande porte. Manter uma distância compatível ao tamanho do veículo. Não disputar espaço. Não dá, né? Você não vai disputar espaço com o teu veículo pequeno com o veículo grande. Então, não é possível. Ser previsível, sinalizando as intenções. Gente, a sinalização de trânsito, eu já falei isso lá no primeiro vídeo, né, na primeira fala, que a sinalização de trânsito ela é a única forma de comunicação entre os elementos. Então, não existe outra forma de comunicação. Ninguém grita, fala, ou muito mal se faz gestos com as mãos, mas isso também é uma única, né, uma única intenção aí que se usa as mãos. Na maioria, é a sinalização do veículo que mostra o que aquele condutor está fazendo, certo? Evitar trafegar em pontos cegos. Já falei para vocês dos pontos cegos, né? Onde a visibilidade de algum ponto você não tem nenhuma, né? Então, assim, através dos retrovisores você enxerga dos lados, das laterais, atrás, né? Mas tem alguns pontos da coluna do veículo que você não enxerga. Então, né, sempre cuidar com isso. Evitando colisões ainda. Para evitar acidentes, o motociclista deve usar equipamentos de segurança, manter a moto em perfeito estado, manter espaço de segurança à sua volta, ter cuidado com motoristas distraídos, ser previsível, sinalizando intenções com antecedência, sempre bem antes, né? E evitando colisões com pedestres, diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Pedestre sempre é bem complicado, né? Às vezes ele pensa em fazer a travessia e ele sai ou não sai, né? Ou às vezes passa distraído, entra dentro da via, né? A pista de rolamento, distraído e acaba aí acontecendo o acidente. Respeitar a preferência. Lembra que nós falamos que a preferência sempre será do pedestre. Tudo isso para preservar a vida. Tentar prever a reação. Você tem que tentar prever a reação do pedestre, se ele vai passar realmente, né? Se ele não vai, qual que é a intenção dele. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver, entre veículos de pequeno porte, com pedestre, e evitando colisões com ciclistas. Manter distância lateral. Você sabe que a distância lateral do ciclista, né, o veículo deve manter de 1,5 m a cada lado, e também atrás e na frente. Mas no caso aí, geralmente a distância é lateral, porque o ciclista tem que andar na lateral das vias, né, mais próximo aí da calçada do acostamento. Cuidar ao efetuar conversões, tem que cuidar, porque às vezes o ciclista vem em velocidade mais ou menos alta, e aí você não vê, não dá sinal, né? E acaba atropelando aí o ciclista, fazendo com que ele colida com o seu veículo. Checar sempre os retrovisores em qualquer manobra, toda e qualquer manobra que você for fazer, você deve checar os retrovisores, tá? Cuidar ao abrir as portas do veículo, também por causa do ciclista, né? Anunciar a sua presença, de várias formas, né? Uma buzina, uma leve buzinada, né? Um leve toque na buzina, ou sinalização de luz, de alguma forma você tem que se mostrar sempre presente, para que eles também fiquem atentos, né? Tanto o ciclista, o pedestre e outros veículos também. Evitando colisões com animais. Diminuir a velocidade e redobrar a atenção ao passar por áreas rurais. Normalmente é onde tem muitos animais, né? Ou vários, né?
cavalo, boi, né, vaca, cachorro, animaizinhos, gato, onde tem mata, né, pode ter outros animais também, né, como o veado e outros, né, tantos outros que pode estar aí atravessando a via e ocasionar um acidente, né. Evitar buzinar, porque o animal, ele não ouve a buzina como um alerta, e sim ele entende como se fosse uma coisa que o amedronta, a reação dele pode ser contrária àquilo que você imagina, né? Ele pode vir para cima do veículo, então, né, o medo ele pode ter uma reação, de repente, não previsível, né? Evitar buzinar, fechar os vidros em caso de automóveis, não tentar chutar o animal estando de moto. Geralmente, né, tem gente que faz isso, né, tenta chutar o cachorro ou qualquer outro animal, né, mas principalmente o cachorro, porque ele late, né, e aí também pode até cair, né, se acidentar por isso. Evitar colisões com elementos fixos. Manter a suspensão, o sistema de direção e os pneus sempre em bom estado. Aqui nós temos uma árvore, né? O veículo colidiu com uma árvore. Então, nós chamamos de pontos fixos. Pode ser uma árvore, um poste, qualquer coisa que esteja próximo da pista e que, de repente, esse motorista saiu da via, né, e colidiu. Redobrar a atenção e diminuir a velocidade sob condições adversas. Neste caso aqui, a maioria dos casos, né, de bater numa árvore é alta velocidade, perde o controle do veículo, ou é também a questão do álcool, né? A bebida alcoólica faz com que o motorista perca a noção e os reflexos e acaba colidindo aí com esses pontos fixos. Direção ou pilotagem defensiva nas rodovias. Então, aqui é orientação, tá, gente? A gente está tentando orientar para o que você fazer, né, quando você terminar a sua carteira, como você vai estar transitando em rodovias, né? Qual é a melhor maneira, né, para que você não corra o risco de estar aí ou se acidentando ou maiores transtornos, né? Então, aprender em trechos curtos, evitando rodovias muito movimentadas. Porque a rodovia é diferente, né? Dirigir em rodovia e dentro da cidade são situações diferentes. Na rodovia exige um pouco mais de atenção. Evitar condições adversas nas primeiras viagens, ou seja, está chovendo, então não vai, né? Os pneus estão em mau estado, então não vai. Então, tudo condições adversas. O motorista não está bem, também não vai, né? E outras tantas, né, condições adversas que vocês já viram. Revisar previamente o veículo, sempre revisar, né, antes de estar programando a sua viagem lá, faz uma revisão aí no seu veículo, ver o que está faltando, e aí você deixar ele em dia para poder fazer uma viagem tranquila, sem estresse, né? Planejar o itinerário, preferindo viajar durante o dia. Claro, durante o dia, tudo fica mais visível, mais fácil, então sempre é melhor viajar durante o dia. Ficar atento à sinalização, toda a sinalização de trânsito que você vai encontrar ao longo das vias, você tem que estar sempre atento, tá? Manter a velocidade compatível, ou seja, se a via exige que você ande a 80, você vai andar a 80. Se ela pede para você andar até 110 km por hora, você pode até alcançar esse limite de velocidade. Caso contrário, né, gente, é desnecessário andar em alta velocidade, parando e aí de novo em alta velocidade, querendo recuperar o tempo perdido. Ou seja, não vale a pena. Então ande, né, numa velocidade compatível e aí você tem aí uma programação, né, de viagem que de repente seja mais satisfatória, né? Evitando colisões, voltei no elementos fixos. Aqui, direção econômica.
conhecer bem o veículo, realizar manutenção preventiva, escolher cuidadosamente o trajeto, utilizar a marcha correta para cada situação, evitar acelerar desnecessariamente, desacelerar antes de frear e evitar arrancadas bruscas. Essa direção econômica aqui é mais para você economizar, né? O combustível. Então, tem algumas situações que você gasta mais. Por exemplo, se você não conhece o veículo que você dirige, né? Se você não fez uma manutenção preventiva, né? Se o trajeto é muito cheio, esburacado, cheio de problema, você vai gastar mais. A marcha do seu veículo, ela também, né, deve ser utilizada de forma a não gastar tanto combustível, né? Tornar mais econômico. Evitar acelerar. Tem gente que acelera desnecessariamente, então procurar evitar aí, né? Ficar acelerando o tempo todo aí fora de, né? Sem necessidade. Desacelerar antes de frear significa tirar o pé do acelerador antes de colocar o pé no freio, sempre. Né? Não ficar com os dois, né? Pisar no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Evitar a arrancada, que isso é muito difícil, né, gente, hoje em dia, né? Antigamente se fazia muito isso porque quando você tinha um carro que poderia correr o risco de desligar o motor, né, apagar o motor se você não mantesse ele acelerado, né? Na época tinha carro assim, a gente tinha que manter ele acelerado, aí tinha que estar com o pé no freio e o pé no acelerador ao mesmo tempo. Já fiz muito isso, né? É uma coisa bem estranha, porque você acaba acostumando, porque, né, você usa o pé nos dois pedais, tanto no freio quanto no acelerador, para evitar que o teu carro apague. Mas hoje em dia não, hoje os veículos são bem regulados, né? A injeção eletrônica é diferente, na época era carburador, então era mais difícil. Né? Então, assim, usar somente, né, pisar somente num pedal de cada vez, né? Evitar arrancadas bruscas, né? Pisar forte no acelerador e arrancar bruscamente, também gasta bastante combustível. O atrito, a resistência do ar e as subidas também gastam muito combustível, né? Fazem parte da direção econômica. Certo, gente? Então está aqui, terminando aqui essa essas questões aqui de direção defensiva, né? Para melhorar um pouquinho mais o conhecimento de vocês. E aí, quem tiver alguma dúvida aí pode perguntar, tá?